O presidente Jair Bolsonaro agora está num encontro com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán. Viktor Orbán, que também é conservador, defende muitas das pautas que são parecidas com os temas também defendidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro chegou à Hungria hoje pela manhã, foi recebido pelo presidente húngaro János Áder, como contou para a gente agora há pouco a nossa repórter que está lá na Hungria, e a gente está acompanhando agora um dia de agenda do presidente Jair Bolsonaro antes que ele retorne ao Brasil. A gente vai acompanhando essa programação porque se houver agora um pronunciamento de ambas as autoridades, assim que o presidente Jair Bolsonaro falar, é claro que a gente faz a transmissão ao vivo aqui para você. Há um interesse do presidente Jair Bolsonaro em fortalecer ainda mais esse comércio bilateral com a Hungria, que trata muito sobre recursos e tecnologias para a educação, envolve também uma busca, provavelmente, por questões que envolvam cultura e em relação a recursos hídricos. Uma das principais pautas do presidente Jair Bolsonaro com as autoridades húngaras também é a troca de tecnologia para o reforço da segurança aqui no país. Agora a gente está vendo aí o ministro Braga Neto também parando bem ao lado ali do presidente Jair Bolsonaro, se sentou à frente agora perdão, gente, esqueci a palavra agora, mas eles estão aí cumprindo essa agenda oficial, essa agenda oficial das autoridades lá na Hungria. Há um interesse muito grande também do Brasil em fazer uma troca de tecnologias para questões de segurança. Recentemente, a Hungria adquiriu, inclusive, aviões produzidos pela Embraer que vão ser entregues até o ano de 2024 ao país. E assim como se discutiu na Rússia a questão de tecnologias que reforcem tanto a segurança digital quanto a segurança ou a forma de se lidar com as forças nacionais, com os ministérios que representam essas forças, há também essa possibilidade lá na Hungria. E é por isso que há esse encontro hoje do presidente Jair Bolsonaro, então, fechando esses compromissos que ele tem nessa região, passando então pelo leste europeu, pela Hungria hoje e amanhã retornando ao Brasil para acompanhar de perto, inclusive, as questões envolvendo os estragos que aconteceram em Petrópolis e que nós também estamos acompanhando aqui no CNN Novo Dia. Se não me engano, agora, ministro Carlos França, também das Relações Exteriores, assinando ali, cumprindo essa agenda oficial, enquanto o presidente Jair Bolsonaro aguarda ali. Nós não temos ainda informações sobre o momento em que ele vai falar ou se vai haver, de fato, um pronunciamento de ambos para que eles coloquem aí quais foram os temas discutidos entre eles e aquilo que de fato foi fechado ou acordado entre essas autoridades, e é por isso que a gente segue com essa transmissão ao vivo. Elisa. Vamos acompanhando então. Por enquanto havia expectativa se nós conseguiríamos ouvir algo em português, mas estão na Hungria, então a voz que nós estamos ouvindo ali de uma espécie de um organizador do evento que vai falando é em húngaro. Até vou ficar um pouquinho em silêncio só para você acompanhar uns segundos. Do Brasil, do lado húngaro, é assinado por Péter Szijjártó, ministro das Relações Exteriores e do Comércio, estamos ouvindo, na verdade, pelo lado brasileiro, por Carlos português de Portugal. França. Agora sim, falando em húngaro. Vamos ouvir então agora um pouco, é aquele momento em que os presidentes se posicionam e agora vão então conversar ali com a imprensa presente. Presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro do país. Um pouquinho mais cedo, ele estava acompanhado do então presidente da Hungria, János Áder. Vamos ouvir. Presidente do Brasil. Considerando a parceria que existe entre os dois países, as discussões foram bastante produtivas porque conseguimos estabelecer uma conexão, entender como podemos prosseguir com essa colaboração. Então, agora que já passamos da primeira visita, todos os ânimos foram levantados com base nela.
E hoje a vida diplomática acaba gerando esse novo estágio. Com todos os esforços diplomáticos que têm sido depositados na colaboração estabelecida entre os dois países, na Hungria conhecemos pouco a respeito disso, porque temos parceiros estratégicos muito bem estabelecidos também. E nós sabemos que no que diz respeito à OTAN, por exemplo, há essa conexão. Porque sempre falamos que é muito importante nessa questão dos aliados, isso é bastante repetido e enfatizado. Então, nos últimos dias, aqui na Europa, considerando as questões que vêm ocorrendo, senhores, considerando a economia do Brasil é a 6ª maior do mundo. Tem uma população de 214 milhões de pessoas. Então, é claro, é evidente que para a Hungria há esse interesse de estabelecermos essa parceria bastante unificada e bastante próxima entre os dois países. Então, temos muitas convergências, muitas opiniões convergentes ocorrem entre os dois países. E, por exemplo, o Pacto Global de Migrações, questões referentes a migrações também devem ser consideradas. Há documentos que deveriam ser aceitos no que diz respeito a questões migratórias. Provavelmente você se lembra que quando ocorreu essa questão do Pacto Global de Migrações, quando veio à tona a República Tcheca, a Polônia, houve esse pacto e ocorreram discussões naquele período. E, graças a Deus, podemos dizer que, com base nos acordos aos quais chegamos, conseguimos, de algum modo, fazer com que as nações e pátrias conseguissem manter, de alguma forma, seus posicionamentos a respeito a esse Pacto Global de Migrações. É importante considerar também a opinião e o posicionamento daquelas nações que não gostariam que esse pacto fosse completamente estabelecido desse modo. Então, na questão da União Europeia também seria interessante deixar bem claro nosso posicionamento referente a isso, porque trata-se para que essa legislação não seja obrigatória, para que esse pacto não tenha que ser obrigatoriamente aceito do modo que ele está redigido. Então, qualquer nação do mundo teria essa mesma opinião, porque a gente está falando de questões referentes, são um pouco divergentes, porque há opiniões e posicionamentos que divergem diz respeito a questões migratórias, como de alguma forma ultrapassar esses obstáculos. E a segunda questão que nós falamos também corresponde a esse mesmo assunto. Seria interessante encontrar os pontos convergentes e os valores cristãos também são outro assunto. Gostaríamos muito de preservar nossas raízes. E a imigração, na verdade, não colabora muito para essa questão, quando trata-se de manter essas raízes bem estabelecidas. Então, os acordos quais entramos em respeito a esse fato, como manter essas opiniões e esses posicionamentos. Quando falamos também dos ataques que têm sido feitos
a famílias. Isso diverge bastante e das nossas crenças no que diz respeito a instituições familiares, e nós faremos o possível que pudermos para manter essa instituição de modo sólido e bem protegido. Também a questão histórica e cultural. A Hungria é um país democrático. E nessa questão também é importante considerar essas questões, porque estamos falando de uma civilização bem estabelecida e a democracia está presente, sim, em nosso país. O quarto ponto importante refere-se à questão da nossa parceria também, porque na Hungria é de extrema importância o fato de que tratemos desses assuntos, de como poderemos abordar essas questões. Porque é um fato que os húngaros teriam uma qualidade de vida muito mais baixa se não tivéssemos estabelecido essas questões. Então, eu diria que é um ponto convergente e o senhor presidente Jair Bolsonaro concorda conosco nessas questões de respeito à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. Então, essas são as estratégias de parceria que nós gostaríamos de estabelecer entre os dois países, considerando que investimentos também serão feitos no futuro. Então, a gente poderia dizer que estamos apenas no início dessas transições que irão ocorrer e queremos, sim, veementemente que possamos estabelecer essas conexões mais sólidas entre a Hungria e o Brasil. O Brasil não é apenas um país grande, é um país sério também. Agora, há pouco, nós adquirimos 2 cargueiros do Brasil, da Embraer, e eles estarão prontos em 2024 para entrega. Então, isso também é um sinal dos pontos de parceria que podemos estabelecer conjuntamente. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós consideramos muito importante a questão referente ao ensino superior na Hungria. E nesse quesito também temos uma parceria bem estabelecida, porque há 540 estudantes de ensino superior brasileiros que estão na Hungria com bolsas de estudo. Então, o governo húngaro concedeu essas bolsas a estudantes brasileiros e essa é uma oportunidade excelente e gostaríamos muito de mantê-la solidificada, porque nessas áreas de pesquisa e desenvolvimento e com essa concessão de bolsas, é muito importante fazer com que possamos realmente garantir esse futuro e essa solidez da nossa parceria futuramente. Eu estive na cerimônia de posse com o presidente Jair Bolsonaro, foi uma cerimônia bastante emocionante e eu espero poder visitá-lo novamente em breve para esse mesmo tipo de ocasião. Eu deveria dizer também que, considerando o fato de que teremos eleições na Hungria também em breve, eu tenho esperanças muito sólidas em relação a isso. Então, espero que seja uma celebração dupla e que ambos possamos comemorar conjuntamente. Agora, o senhor presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, vai conceder sua declaração. Prezado Orbán, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais. E grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em 4 palavras: Deus,
pátria, família e liberdade. Comungamos também na defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. E não devemos perder este foco. Há pouco conversei também com o nosso presidente da Hungria. Ele focou muito mais na questão ambiental. Eu tive a oportunidade de falar para ele o que representa a Amazônia para o Brasil e para o mundo. E muitas vezes as informações sobre essa região chegam para fora do Brasil de forma bastante distorcida, como se nós fôssemos os grandes vilões no que se leva em conta a preservação da floresta e sua destruição, coisa que não existe. Nós preservamos 63% do nosso território. E não se encontra isso em praticamente nenhum outro país do mundo. Nós nos preocupamos até mesmo com o reflorestamento, coisa que não vejo nos países da Europa como um todo. Então, essa desinformação passa para o lado de um ataque à nossa economia que vem, obviamente, em grande parte do agronegócio. Então, dúvidas desfeitas, prosseguimos a reunião depois com o nosso prezado primeiro-ministro Orbán. E foi uma reunião bastante útil, porque além de assinarmos alguns acordos, alguns protocolos de intenções, também, na particularidade, trocamos informações sobre uma possibilidade ou não de uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E passei para ele o meu sentimento que tive dessa viagem, até mesmo pela coincidência de ainda estarmos em voo para Moscou e parte das tropas russas serem desmobilizadas da fronteira. Entendo, sendo coincidência ou não, como um gesto de que a guerra realmente não interessa a ninguém. E não interessa ao mundo que dois países entrem em guerra, porque todos perdem com isso. Em especial, obviamente, a vizinhança, que é uma preocupação do Orbán aqui e do seu presidente. E as trocas de informações prosseguiram. Nós temos no Brasil em torno de 100 mil húngaros. E temos aqui também muitos estudantes que já passaram por aqui, outros que estão aqui, que têm um estudo de qualidade nesse país. E, obviamente, esse bom relacionamento faz com que nós venhamos a viver no momento algo ímpar em nosso relacionamento, porque nos afinamos praticamente em todos os aspectos. Então, a possibilidade de ampliarmos as nossas relações comerciais, bem como outras ações, como disse, muito bem disse, e se mostrou preocupado hoje pela manhã o presidente da Hungria, isso faz apenas fortalecer cada vez mais esse nosso relacionamento. E a Hungria, levando-se em conta as devidas proporções, é um país que tem se despontado muito bem para as questões econômicas. Essa nossa aproximação, essa passagem por aqui é rápida, mas deixará um grande legado para os nossos povos. Acredito na Hungria, acredito no prezado Orbán, que eu trato praticamente como um irmão, dadas as afinidades que nós temos na defesa dos nossos povos e na integração dos mesmos. Então, este momento é de felicidade, é de alegria, é de gratidão e reconhecimento pela forma como nós, todos, eu e minha comitiva, estão sendo tratados em seu país. Pode ter certeza que dias muito, mas muito melhores virão para os nossos povos. Muito obrigado. Elnök úr, miniszterelnök úr, sajtótájékoztatónk véget ért, köszönjük szépen. O senhor primeiro-ministro agradecem a presença do senhor presidente Jair Bolsonaro também. Bastante importante a respeito do relacionamento do Brasil com a Hungria. Os presidentes, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro, que está acompanhado do primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, demonstrando ali uma afinidade e uma convergência em algumas ideias, principalmente quando a gente fala de costumes, valores. Os dois citaram essas questões da família, da preservação da família, assuntos em relação aos hábitos e costumes cristãos. E foi uma fala bastante longa e bem significativa de Viktor Orbán, quando ele fala da
importância do Brasil para o mundo e do quão importante o Brasil pode ser para a própria Hungria, citando ali algumas questões econômicas, questões de avanços tecnológicos, avanços em setores de pesquisa, falou dos estudantes brasileiros que vivem na Hungria, e aí o presidente Jair Bolsonaro já ressaltou que aproximadamente 100 mil húngaros vivam aqui no Brasil, e no fim a gente pôde reparar ali um clima bastante amistoso entre os dois países. Tivemos também um momento bastante significativo do presidente Jair Bolsonaro citar Rússia e Ucrânia.